Muito obrigado, muitas graças pelo convite. Quero começar parabenizando a Uniclaretiana por essa cátedra Pedro Casaldáliga. Não poderia ser em local mais simbólico do que Medellín, né? Medellín foi quando, em 1968, foi quando ocorreu o encontro, né, da Igreja Católica, lá, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, né? E o Pedro Casaldáliga sempre dizia que a Conferência de Medellín foi o Pentecostes latino-americano, né? Foi quando houve o sopro do Espírito Santo sobre a Igreja latino-americana para que a teologia da libertação e tudo isso que Pedro Casaldáliga representou pudesse se espalhar pela América Latina a partir daquela conferência que já vinha se inspirando no Concílio Vaticano II, ocorrido anos antes. Então, meus parabéns, fico muito feliz de saber que a Uniclaretiana está lançando essa cátedra Pedro Casaldáliga em Medellín. E muito honrada, obviamente, pelo convite. Como combinamos, essa conferência vai ser em português, e eu vou começar dando meu testemunho pessoal de como eu conheci Pedro Casaldáliga, porque, inclusive, esse testemunho tem muito a ver com a questão de conflitos rurais, né? A questão rural, né? Que é o que interessa também aí para a Escola de Desenvolvimento Rural, né? Eu sou jornalista, como já foi falado, sou formada em comunicação social, e em 2012, 10 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho jornalístico sobre a ditadura militar brasileira, e por conta desse trabalho sobre a ditadura militar, eu fui orientada a procurar pessoas da Igreja Católica. A Igreja Católica teve uma atuação importante na proteção de presos políticos durante a ditadura militar brasileira, né, e na resistência ao autoritarismo naquela época. E então me orientaram a procurar alguns bispos. O primeiro bispo que eu procurei foi Dom Valdir Calheiros, aqui da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E Dom Valdir Calheiros foi a primeira pessoa que me disse o nome de Pedro Casaldáliga. Então, a partir dali, eu nunca tinha ouvido falar no nome de Dom Pedro Casaldáliga. A partir dali, eu comecei a buscar informações sobre quem havia sido Pedro Casaldáliga, quem era, né? Na época. Ele era vivo ainda, embora estivesse já muito mal de saúde, né? E então eu fui procurar Dom Paulo Evaristo Arnes, na Arquidiocese de São Paulo. Dom Paulo, infelizmente, não estava dando entrevistas, e quem me atendeu em São Paulo falou que, se eu estava procurando um bispo católico e que tinha atuado durante a ditadura militar, que tinha resistido à ditadura, que eu tinha que procurar Dom Pedro Casaldáliga, né? Então, como jornalista, eu fui a São Félix do Araguaia em setembro de 2012 para ter uma entrevista com o Pedro sobre o que ele havia feito durante a ditadura, como é que ele havia agido naquela época. Antes de conhecer o Pedro, antes de chegar à casa dele em São Félix do Araguaia, o ônibus onde eu estava foi barrado na estrada, né? Estava havendo ali um problema de terras. Eram terras que pertenciam a indígenas, pertenciam aos índios Chavante, né? Lá do Mato Grosso, né? Perto já de onde Pedro morava, mas eu ainda não havia chegado lá. E então eu desci do ônibus e fui entrevistar pessoas
para saber o porquê que estava havendo aquele conflito. Eram produtores rurais que estavam sendo considerados como invasores das terras indígenas, não queriam sair, né? E estavam fazendo um protesto, cantando o hino nacional brasileiro, fazendo uma espécie também de celebração religiosa, com o Pai Nosso, com a Ave Maria. E eu fui conversar com uma pessoa que chegou até mim para perguntar por que eu estava lá. Era uma pessoa que tinha um chapéu na cabeça, que é aquele chapéu de vaqueiro, né? E essa pessoa me perguntou para onde eu estava indo. E eu, então, disse que eu estava indo entrevistar Dom Pedro Casaldáliga. E quando eu disse que eu estava indo entrevistar Dom Pedro Casaldáliga, essa pessoa levou um baque, um choque, e falou: esse bispo não vai para o céu. E o que isso tem de relevante para a questão rural e para eu ter descoberto naquele momento que o Pedro Casaldáliga não era necessariamente uma pessoa somente, ele era as causas que ele representava. Que essa pessoa, depois eu vim a descobrir, que era um jagunço de latifundiário, né? Era um inimigo do Pedro. E de que essa pessoa tinha medo, né, do Pedro? Essa pessoa e a elite brasileira em geral, por que temiam a figura do Pedro Casaldáliga? Pedro Casaldáliga representava a causa dos indígenas, defendeu até a morte os povos indígenas, muitas vezes foi ameaçado de morte por causa disso. Pedro Casaldáliga defendia a reforma agrária, né? Em nome dessas duas causas principais, embora ele tenha defendido também muitas outras causas, né? Posso citar aqui a causa da educação. Pedro Casaldáliga era um apaixonado por Paulo Freire, mas em nome dessas duas causas, da causa indígena e da reforma agrária, ele ajudou a fundar duas entidades muito importantes dentro da estrutura católica brasileira, que são o Conselho Indigenista Missionário, que até hoje está aí denunciando as mazelas dos povos indígenas, né? E a Comissão Pastoral da Terra, né? Que até hoje também defende o povo do campo. Então, aquele cara que eu conheci antes de conhecer o Pedro, ele já representava ali as pessoas que temem, né? Um mundo que era um mundo com o qual o Pedro sonhava e o mundo pelo qual ele lutava, temem um mundo em que a terra seja para todos, né? Temem um mundo em que os povos indígenas tenham seus direitos respeitados e a natureza seja preservada, né? Temem um mundo que é o mundo também que tem sido construído pelo Movimento dos Sem Terra, o MST, né? Que Pedro deu grande contribuição para a sua fundação. O Movimento dos Sem Terra no Brasil tem feito um trabalho fantástico, né? É o maior produtor de arroz, né, orgânico da América Latina, né? Então, essas pessoas representadas por aquele cara que eu conheci antes de conhecer o Pedro, né, são as pessoas que sempre se sentiram ameaçadas pela atuação do Pedro Casaldáliga em defesa dos povos indígenas e em defesa dos camponeses, né, em defesa dos marginalizados, em defesa dos mais pobres, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer isso antes até mesmo de conhecer o Pedro. Quando eu conheci o Pedro, quando eu cheguei na casa dele, que eu já saí desse local onde eu tinha ficado com o ônibus barrado e pude conhecer a casa do Pedro, aí
eu até lembrei do que o cara tinha dito, né? O cara tinha dito que o Pedro Casaldáliga era um bispo que não ia para o céu. E a casa do Pedro Casaldáliga, para mim, quando eu entrei lá, eu descobri que já era o céu. E isso era o que o Pedro queria. Era trazer o céu para a terra. Era fazer com que as pessoas, com os seres humanos que estão vivos daqui, né, possam já viver o céu em suas vidas terrenas, né? Então, lá na casa do Pedro, eu senti uma luminosidade tão grande, uma casa sem muros, né? Não tem muros para que dividam a casa para os vizinhos, né? Uma casa totalmente aberta. E eu encontrei lá dentro um barco indígena, com um remo indígena dentro, né? E eu encontrei ali um bispo que não era uma autoridade que se colocava acima de todos. Era uma pessoa comum, como eu, como vocês que estão assistindo. Era um ser humano que se fez humano ali em todo momento. Em toda a nossa conversa, eu sentia que eu estava conversando de igual para igual. E eu nunca imaginava que eu, um dia, se entrasse na casa de um bispo, eu teria essa sensação, né? De um bispo que se fizesse humano. E ele se fez, né? Teve um exemplo muito, talvez singelo, mas que para mim é bem significativo, que eu esqueci de levar a minha máquina fotográfica e esqueci de levar o tripé da filmadora. Eu levei somente a filmadora e não levei o tripé, né? Que é o suporte. E o Pedro, de forma muito simples, falou: pega uma caixa de isopor dentro do meu quarto. E eu fui lá, entrei no quarto do bispo, peguei a caixa de isopor dentro do quarto dele. Então, aquilo tudo, para mim, foi a descoberta de um mundo religioso que eu não conhecia, porque eu fui criada num ambiente católico conservador, né? E ali eu descobri que os bispos não são deuses, né? Os padres não são deuses, os papas não são deuses, que são humanos como nós. E esse era o lema do Pedro Casaldáliga: humanizar a humanidade, né? Então, essa foi a minha primeira a primeira vez que eu conheci o Pedro. Eu fiz a entrevista com ele sobre a ditadura militar, né? Que inclusive depois foi reunida, a dele e a de outras pessoas foram reunidas em um livro meu, que foi meu primeiro livro, os que se chama O Problema é Ter Medo do Medo. E aí também está uma humanização do Pedro, porque quando eu perguntei para ele se ele teve medo durante a ditadura, ele assumiu: claro que eu tive medo. O medo é natural ao ser humano. Todos nós temos medo. O problema não é ter medo. O problema é ter medo de enfrentar o medo. O problema é ter medo do medo. E por isso o título do livro da ditadura se chama O Problema é Ter Medo do Medo. E quando o Pedro terminou de me dar a entrevista, ele colocou a mão no meu ombro e falou: nunca se esqueça das causas da vida. E eu vim para o Rio de Janeiro, eu voltei de São Félix do Araguaia, norte do Mato Grosso, horas de viagem de ônibus para o Rio de Janeiro com aquela frase: nunca se esqueça das causas da vida, né? E alguns anos depois, eu resolvi, então, fazer a biografia do Pedro. Eu comecei a fazer a biografia dele em 2015, 3 anos depois de eu ter conhecido ele, né, por conta da entrevista sobre a ditadura. A biografia dele se chama Um Bispo contra Todas as Cercas, por causa de um dos poemas mais famosos dele, que é Malditas Todas as Cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar, malditas todas as leis, amanhadas por umas poucas mãos
para ampararem cercas e bois e fazer da terra escrava e escravos os humanos. Então, inspirado nesse poema, eu coloquei o título da biografia dele, De um Bispo contra Todas as Cercas. Foram 5 anos fazendo esse livro, entre 2015 e 2019.